pressão pelo retorno das aulas presenciais escancara dependência das famílias deste modelo de educação e também crise de transferência de responsabilidade sobre a educação dos filhos das famílias do nosso tempo. Sim, certamente aí na sua região também está acontecendo uma enorme pressão para o retorno das aulas presenciais, mesmo nós estando no pior momento da pandemia. Mesmo todos nós já cientes que as crianças, as escolas são grandes vetores de transmissão, mesmo com UTIs lotadas, mesmo sem a vacinação dos professores. Inclusive, já se tem exemplos de locais onde as aulas retornaram e logo tiveram que ser suspensas porque o aumento do contágio entre professores, comunidade escolar, impossibilitou a continuidade das aulas semipresenciais. Resumindo, minha gente, geral sabe que é uma péssima ideia, mas o movimento vem crescendo. A prova disso são governadores que supostamente não são negacionistas, agindo, provocando a justiça para forçar o retorno das aulas presenciais antes mesmo da vacinação dos professores. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui de onde eu estou falando, do Rio Grande do Sul, que está mais uma vez acionando o STF. Bom, aí, né, gente, também vamos entender que é fácil pressionar os professores, porque afinal de contas já é sustentada a ideia há bastante tempo de que são vagabundos, são comunistas, esquerdistas, doutrinadores. Nós, professores, estamos no centro da ideologia bolsonarista. Então, agora são esses que não querem voltar a trabalhar. Quer dizer, depois a gente conversa sobre homeschooling, escola sem partido. O importante agora é voltarmos o mais rapidamente possível com as aulas presenciais. E aí eu vos pergunto, essa pressão é por causa da qualidade da educação que fica pior nesse formato não presencial? É por causa disso que estão pressionando professores e comunidade escolar? Não, gente, é pela ausência de lockdown e escolas fechadas e também pela incapacidade das famílias, sobretudo de classe média, de assumir a responsabilidade sobre a educação dos seus filhos. Essa crise de transferência de responsabilidade que eu falei no início do nosso vídeo. Sem lockdown e com escolas fechadas, fica escancarado aquilo que todo professor já sabe. O mais importante na vida prática da grande maioria dos pais da classe trabalhadora é ter onde deixar os seus filhos para poder ir trabalhar. Porque do jeito que tá, os pais têm que continuar trabalhando e os filhos não têm escola para ficar. O que era um problema de um turno para a maior parte dos pais da classe trabalhadora passou a ser um problema de 2. Então vejam, aí não interessa o maior risco. O que interessa é ter onde deixar os filhos para poder continuar trabalhando. Então aí eu já tenho um ponto importante para salientar aqui. Não tem como separar a política contra o isolamento social do presidente da política a favor do retorno das aulas presenciais neste momento da pandemia. Prefeitos e, sobretudo, governadores que estão entrando na justiça para promover o retorno das aulas presenciais agora são tão irresponsáveis quanto Bolsonaro na gestão da pandemia. Ou seja, minha gente, o que eu estou aqui sustentando é que a falta
de recursos materiais da maior parte da classe trabalhadora brasileira os impede de perceber que é um erro se posicionar a favor do retorno das aulas presenciais. Na perspectiva da classe trabalhadora, é muito mais plausível acontecer agora um retorno das aulas presenciais do que acontecer um auxílio para que eles possam ficar em casa sem precisar estar saindo para trabalhar e assim não ter este problema de onde deixar seus filhos. E vamos entender que é mais fácil, de certa maneira, também convencer a classe trabalhadora que o necessário mesmo é o retorno presencial das aulas em função da criminalização da atividade dos professores, algo que está no centro da ideologia bolsonarista. Porque vamos lembrar, professor é tudo vagabundo. Na verdade, eles agora não querem trabalhar. Os professores estão recebendo para ficar em casa. Só que isso é absolutamente ridículo, gente. Nesse formato de EAD improvisado que está rolando desde o ano passado em todo o Brasil, os professores estão trabalhando mais. Vamos entender que não há estrutura. O que nós estamos vivendo na educação pública é um EAD, uma educação à distância, totalmente improvisada. Os professores estão tendo que atuar neste formato de educação sem o devido preparo, tendo que se desdobrar mesmo sem ter formação específica e mesmo sem ter feito um concurso específico para lecionar em formato à distância. Não houve sequer tempo para que as estruturas preparassem os professores para assumir essa nova forma de educação. Simplesmente os professores foram colocados nesse sistema, tendo que se adaptar ao longo do percurso. Muitos têm dificuldades com a internet. Isso transforma o trabalho do professor em um trabalho de 24 horas por dia, porque ele tem que estar atendendo alunos, pais de alunos, e é totalmente fora dos seus horários habituais de trabalho. Há uma grande resistência de pais, de alunos, para assistirem às aulas online. Os professores estão tendo que se desdobrar para conseguir atender, tendo minimamente um pouquinho de qualidade para que as crianças aprendam. Então vejam, nada disso é discutido. Não importa a precariedade do sistema, não importa a precariedade do retorno e do modelo semipresencial. Não importa o método, não importa o risco. O que importa é o retorno para que os pais possam trabalhar, para que os pais possam ter onde deixar seus filhos. A pressão é pelo retorno, não é nem por qualidade, nem por segurança. E eu quero aqui também deixar claro, a luta de classes fica escancarada nessa situação. Porque o que eu estou aqui sustentando é que a classe trabalhadora não tem escolha, não é uma atitude moral da classe trabalhadora exigir o retorno. Ela não vê alternativa, ela precisa trabalhar, não tem lockdown, mas tem escola fechada e não tem onde deixar os filhos. Essa classe trabalhadora está tendo para os seus filhos um EAD improvisado e está exigindo um semipresencial também improvisado, aumentando o risco em meio à maior pandemia do século. Enquanto que quem pode pagar não é o maior problema ter onde deixar os filhos. Aí o problema é outro. Também não é problema para quem pode pagar o método, a qualidade, porque aí não tem EAD improvisado e não terá semipresencial também improvisado. Aí o problema é de responsabilidade. Os pais da classe média não suportam a responsabilidade de ter que cuidar de perto da educação dos seus filhos. Isso é outra coisa que todo professor sabe.
Ou seja, minha gente, a classe média que faz coro com escola sem partido, com homeschooling, é a primeira a ficar apavorada diante da responsabilidade direta sobre a educação dos próprios filhos. Sim, porque EAD, por mais que o método seja bom, necessita, no caso das crianças, que os pais acompanhem de perto. Quer dizer, não dá para o pai chegar lá e depositar a criança no EAD para que o EAD dê conta de educar o seu filho. É necessário participação ativa, interesse dos pais, responsabilidade. Então vejam, essa classe média, na verdade, precisa transferir essa responsabilidade. Daí também essa pressão pelo retorno agora, neste momento da pandemia. Tá claro, gente, classe trabalhadora não tem alternativa. Já a classe média ficou nua nessa questão. Pode pagar, mas foge da responsabilidade de educar. E eu nem entrei aqui na discussão para a classe dominante. A classe dominante já transfere essa responsabilidade de educar os seus filhos há muito tempo e a questão da pandemia não alterou, provavelmente, muito isso. Só que a classe média não tem esse poder. E é por isso que ela se vê mais apavorada nesse momento. Isso é mais um fenômeno do nosso tempo. A gente deveria se questionar por quê? Por que as famílias têm, sobretudo na classe média, essa característica de precisar fugir dessa responsabilidade? E por fim, gente, a luta pelo auxílio emergencial digno é também a luta de toda a comunidade escolar pelo não retorno das aulas presenciais neste momento da pandemia, para que as aulas não retornem até haver segurança. Porque vamos combinar, né, gente? Só quem nunca entrou numa sala de aula acredita que as crianças irão respeitar protocolos de segurança no dia a dia de uma escola. Esse é um outro problema que nós professores enfrentamos. Na maior parte das vezes, nos parece que quem formula as políticas para a educação nunca pisou numa escola. E por fim, gente, é importante destacar: a permanência de uma educação para a maioria de má qualidade é um projeto permanente da classe dominante. Porque, afinal de contas, né, minha gente, conhecimento é poder. Então, a luta de classe sempre vai se manifestar nas redes sociais de disseminação do conhecimento. E a educação de base é fundamental neste processo. Ok, gente? Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo com os seus amigos, se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito, apoia o canal. No comentário fixado, você vai encontrar todas as formas para fazer isso. E era isso hoje. Tchau, tchau.